nós poderemos cair no erro de assumir para a igreja posicionamentos ideológicos que são falsos, que vão contrário, né, ao magistério, à tradição e, sobretudo, contrários à Sagrada Escritura. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Rafael Matos e quero conversar brevemente nesse vídeo sobre algo muito importante que está acontecendo na Igreja Católica. O Sínodo. O Papa Francisco convocou um sínodo que vai culminar aí em 2023. E eu quero lhe dizer já de cara que esse é um evento muito importante para a nossa igreja. Após o Concílio Vaticano II, que foi o último evento que teve há mais de 50 anos, esse é um evento muito impactante, que vai ajudar a direcionar os caminhos, né, a prática pastoral, sobretudo, da igreja no mundo. Como que nós vamos continuar a ser sal e luz no mundo de hoje? Por isso, fica até o final desse vídeo para que você possa refletir junto comigo, deixando também nos seus comentários aqui embaixo o que você pensa sobre esse sínodo, o que você pensa sobre algumas coisas que eu vou colocar aqui. Ok? Bom, primeiramente a gente precisa ter essa clareza de que existem muitas pessoas que são contra o sínodo, existem pessoas que são a favor. Eu me declaro a favor desse sínodo, porém eu compreendo os receios, os medos que muita gente que é contra o sínodo traz também nos seus discursos. Por isso eu vou tratar desses dois posicionamentos, de ser contra e ser a favor. Embora você está sabendo aqui desde o começo do vídeo que o meu posicionamento é a favor. Eu já começo explicando por quê. Por que eu sou a favor desse sínodo? Eu percebo que nós vivemos um tempo muito grande de mudanças significativas. Um tempo muito complexo. Não é simples tratar as questões de fé. É muito complexo. E por ser complexo, nós precisamos conversar, dialogar, nos reconhecer enquanto pessoas que se encontraram com o Senhor e que a partir disso nós olhamos para o mundo, olhamos para os irmãos, principalmente aqueles mais necessitados, não só materialmente, como necessitados espiritualmente também. Existe aí uma crise de sentido enorme no mundo. E eu creio que é por conta de embora tenha muitos motivos, o principal é por causa desse afastamento de Deus, desse afastamento do encontro pessoal com o Senhor, que o documento de Aparecida vai nos trazer como algo imperativo, que nós precisamos possibilitar que as pessoas encontrem Jesus, tenham um encontro pessoal com Jesus Cristo vivo e ressuscitado. É a partir disso que nasce um cristão, é a partir disso que nasce um verdadeiro discípulo e missionário do Senhor. Então, eu acredito, primeiramente, por que eu sou a favor? Porque eu acredito que é esse período, essa oportunidade de termos esse diálogo e enriquecermos as nossas possibilidades de melhoria, né, na nossa prática de testemunhar esse Cristo vivo e ressuscitado do qual nós experimentamos. Nós não podemos viver como cristãos católicos que não se conversam. Isso é um contra-testemunho. Embora exista na nossa Igreja Católica diversas formas de viver a fé, né? São aí as pastorais, os movimentos. Nós precisamos ter uma conversa no sentido de ter uma unidade nessa diversidade. Isso é testemunhar o Cristo que nos une. E aí isso me leva ao segundo ponto pelo qual eu sou a favor desse sínodo. Desse resgate da identidade católica, da nossa essência, que é esse amor fraterno. O amor fraterno possibilita o diálogo, a convivência, a tolerância, o saber escutar. Precisamos, nesse caminho sinodal, aprender a escutar. Se temos dificuldade, que possamos buscar auxílio em pessoas que nos ajudem a como escutar o irmão, a como escutar principalmente o irmão que mais sofre, o irmão que mais sofre, seja materialmente ou espiritualmente, como eu já disse também. O terceiro ponto pelo qual eu sou muito a favor desse sínodo é que eu creio, posso estar sendo ingênuo, mas eu acredito que também que é uma forma de combatermos o relativismo, sobretudo o relativismo do pecado. Na sociedade atual, a gente vive um relativismo muito grande em várias questões, mas em especial naquilo que nós entendemos como pecado. As pessoas não gostam que fale de pecado, não gostam que fale de inferno. É claro que existem extremos que também desvirtuam o significado desses termos que eu acabei de citar. Mas é importante falar disso, Jesus Cristo falou, o Evangelho está repleto de situações em que o Senhor falou do pecado, falou do inferno, falou da necessidade de conversão,
Então não é o mundo que precisa, não é a igreja, ou melhor assim, vamos dizer, não é a igreja que precisa se moldar, né, aos moldes do mundo, mas é o mundo que precisa receber essa luz que emana da igreja, não por ela própria, né, não por causa do Papa, por causa dos padres, por causa de mim, de você, mas por causa do Cristo que faz emanar essa luz através da sua igreja, né, ele que fundou a igreja. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Nós precisamos ser aí, continuar a sermos sal e luz. E por isso o combate ao relativismo é fundamental. Quando eu falo relativismo, entenda aqui, e eu já vou passar para os pontos aqui contra o sínodo também. Eu falo de relativismo no sentido daquela mentalidade que está embutida em muitos âmbitos, fora e dentro da igreja, de que tudo é relativo, né? Então importa que eu respeite você e você me respeita, né? Então não precisamos ter uma verdade absoluta. Isso é um erro grave, né? É tão grave quanto achar que todo mundo precisa pensar da mesma forma. Não é isso que eu estou dizendo. Mas também dogmatizar, absolutizar o relativismo como uma forma correta é um erro grave, é um erro muito grave que pode vir a destruir a igreja. A gente sabe que isso não vai acontecer porque as portas do inferno jamais prevalecerão, mas precisamos estar atentos, né, e fazer o nosso papel enquanto cristãos católicos conscientes da nossa fé. E aí então eu parto agora para alguns motivos que eu reconheço aí naqueles que são contra o sínodo, embora eu não participe desse grupo, digamos assim, não gosto desse termo, dessa divisão, né, favor e contra, mas infelizmente a gente percebe isso. Eu reconheço, né, é legítimo alguns medos que eu também tenho, e aí eu coloco como questionamento, né, quais serão a resposta para esses questionamentos que eu vou fazer aqui, e aqueles que normalmente são contra o sínodo também se fazem. Coloca aí nos comentários qual é a sua opinião, o que você pensa sobre isso, ok? Primeiro, qual vai ser o posicionamento da igreja em relação aí àquelas pessoas que não vivem o matrimônio, que nem sequer buscam o matrimônio, né? Existe um número infinito de cristãos que se dizem cristãos, se dizem católicos e casaram, né? Ou melhor, não casaram, né? Vivem juntos. É errado, é pecado, é pecado. Como tratar disso? Como tratar dessas ovelhas? Né? Como cuidar dessas pessoas? E aí você vai ver todos os pontos que eu vou linkar agora, vai ter como base essa grande pergunta. Como cuidar das ovelhas, como cuidar do pecador e, ao mesmo tempo, não consentir no pecado. Não dizer, não, é isso mesmo, tá bom, tá tudo bem, já que tudo é relativo, né? Importa que você seja feliz e tá tudo certo. Não tá tudo certo. Existem questões sérias que nós da Igreja Católica precisamos estar atentos. Eu não estou dizendo aqui, repito, não estou dizendo que temos que culpabilizar, não temos que condenar os outros, não é essa a questão. A questão é como amar o pecador, como testemunhar Jesus Cristo, mas sem sermos incoerentes com a nossa fé, incoerentes com o magistério da igreja e com aquilo que a Bíblia nos ensina. Por isso, a segunda questão que eu pergunto em relação também à questão aí dos casais homoafetivos, infelizmente vimos algo, né, trágico aí na Alemanha, como que a igreja vai se posicionar? Né? Quais são as formas de lidar com essas situações? Sem a gente perder, mais uma vez, repito, a identidade, aquilo que Cristo colocou, confiou à sua igreja, mas também sem negar uma dificuldade, um problema que existe, né, em relação a como a gente lida com essas questões. E aí eu puxo para o terceira pergunta minha: como lidar com questões referentes à vida? Eu sou pró-vida, eu sou a favor da vida, jamais o aborto pode ser permitido, mas aí como que nós católicos podemos lidar com essas questões delicadas, né, do aborto, da eutanásia também, questões bem polêmicas. E uma última questão que eu acredito que é muito importante é como nós católicos também precisamos estar atentos ao perigo do sincretismo religioso. A igreja até então tem se colocado contra o sincretismo religioso, né? Procure na internet e você vai ver um discurso, se não me engano, do Papa Bento XVI ou do João Paulo II, onde ele deixa muito claro que nós precisamos evitar
né? Ou melhor, não concordar de forma alguma com o sincretismo religioso. E daí na hora de dialogar com as outras religiões, né, de trabalhar o ecumenismo, como não ser sincretista, né, e permanecer fiel à sua identidade, aos seus valores, especialmente a nossa crença, né, da ressurreição. Existem pessoas, infelizmente, que vão na missa, mas também vão no espiritismo, né, e vão lá no centro Umbanda, e aí para essas pessoas está tudo certo. Não tá. É um erro grave. Mas como educar essas pessoas na fé? Como evangelizar esses cristãos, esses católicos, sem ser arrogante, sem ser agressivo com elas, mas também sem ser incoerente com a palavra, incoerente com o magistério da igreja até aqui? E aí então acho que eu coloquei várias perguntas na mesma, escolhe uma aí da qual você pode me ajudar a responder, tá bom? Para contribuir na reflexão, nesse processo sinodal, nesse processo de caminharmos juntos para descobrirmos, né, aquilo que o Senhor quer de nós. Inclusive o documento que a CNBB, você pode procurar no site da CNBB e baixar esse documento, que vai explicar, né, tintim por tintim sobre o sínodo, vai deixar muito claro a importância de dialogarmos, escutarmos uns aos outros nesse processo sinodal, mas também estarmos abertos e dialogarmos com o Senhor, porque sem escutar do Senhor, do Espírito Santo, das moções que o Espírito Santo vai dando a nós, aos padres, aos bispos, nós poderemos cair no erro de assumir para a igreja posicionamentos ideológicos que são falsos, que vão contrário, né, ao magistério, à tradição e, sobretudo, contrários à Sagrada Escritura, que é o nosso manual, a nossa grande bússola de prática de vida, né, nós como cristãos católicos aí, atuantes na igreja, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita para compartilhar, aproveita para deixar o seu like, principalmente deixar o seu comentário aqui embaixo, tá bom? E aí, se não inscreveu, aproveita para se inscrever também e conhecer outros vídeos desse canal, Rafael Matos, Homens de Fé, onde eu tenho essa proposta de ajudar na formação do povo católico, formação integral da fé católica, né? E eu digo integral aqui como aquele que se preocupa com o rezar, com o orar, mas também com o agir, com o servir a Deus através do serviço aos irmãos, ok? Gratidão por ter ficado até o final, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.